Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema: Por que minhas orações não são respondidas? Você já se perguntou isso, amado? Você já fez alguma oração e parece que não tem resposta? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração, mas principalmente as orações não respondidas. Então, para nós entendermos, para nós iniciarmos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da oração. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós sabemos que Jesus, lá em Filipenses, fala que mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou de si mesmo. Ou seja, Jesus viveu de fato como um ser humano completamente dependente do Pai, completamente dependente de Deus. E nós lemos aí os evangelhos durante os meses anteriores e nós vimos quantas e quantas vezes Jesus se retirava para orar. Qualquer coisa que Jesus fosse fazer, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele passou a noite orando. Jesus levantava cedo e ia o quê? Orar. Então nós vemos que a oração era algo imprescindível, foi algo imprescindível na vida de Jesus. A ponto dos discípulos, certo dia, pedirem a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, é como se eles estivessem reconhecendo: nós não sabemos orar, nos ensina a orar. Então a oração é imprescindível na vida de todo cristão. E nós vemos isso no exemplo claro do próprio Jesus. A oração é o tempo em que nós falamos com Deus e ouvimos de Deus. A oração não é um monólogo, só nós falamos. Não, é o tempo de comunhão com Deus, é o tempo para conversar com Deus, é o tempo para falar, abrir o nosso coração e também para receber as verdades de Deus, as instruções de Deus, o consolo de Deus, a direção de Deus para nós. Então é imprescindível nós termos uma vida de oração. Não tem como nós levarmos o cristianismo sem oração. Eu sempre falo que oração e estudo da palavra precisam caminhar juntos, até porque não tem como nós orarmos sem conhecermos a verdade de Deus, porque as nossas orações precisam estar alinhadas com a verdade de Deus. E não tem como nós estudarmos a palavra e não a colocarmos em prática através da oração e das nossas atitudes. Então, oração e palavra de Deus, elas caminham juntas, faz parte da vida de todo cristão. Então, tendo isso em mente, não tem como nós vivermos sem oração. Nós vamos entrar um pouquinho para esse caminho do porquê muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Então, eu quero ler um texto com os irmãos que está lá em João, no capítulo 15, o versículo 7, que está escrito assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Veja que aqui Jesus está ensinando para os seus discípulos que se eles permanecessem em Deus e as palavras de Deus permanecessem neles, eles poderiam pedir o que quisessem e seria concedido. Veja que existe uma condição para nós orarmos e termos a nossa oração respondida. Qual é a condição? Permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Se isso acontecer, nós vamos orar e a nossa oração será respondida. Então, por que muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas? O próprio texto nos responde. Porque provavelmente nós não estamos permanecendo em Deus, em Cristo, e as suas palavras não estão permanecendo em nós. Amados, eu trago essa mensagem hoje não para trazer condenação, tá bom, amados? Porque em Cristo Jesus não há mais condenação. Nós somos livres de toda culpa e condenação. O Senhor já nos perdoou. Somos livres da condenação. Podemos viver de forma
leve, em descanso. Mas nós precisamos aprender a viver a nossa vida cristã. Nós temos vivido um tempo, uma geração, em que nós temos visto uma inundação de ensinos errados, falsas doutrinas, doutrinas equivocadas, mentirosas, enganosas, que têm levado o povo de Deus, muitas vezes, para um caminho tortuoso. Nós vemos muitos extremos sendo difundidos, vemos inverdades sendo alastradas no meio da igreja. E nós, amados, nós precisamos permanecer na sã doutrina, precisamos permanecer no ensino genuíno, verdadeiro de Deus. Sabe, tem muitas pessoas dizendo, se você tem fé, você precisa pedir, você vai declarar e vai acontecer. Não funciona assim não, amados. Não é simplesmente eu tenho fé e vai acontecer e pronto, acabou. Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que para nós termos as nossas orações respondidas, nós precisamos pedir da maneira correta. Existe uma maneira correta. Qual é? Permanecendo em Cristo e as suas palavras permanecendo em nós. Então tem muitas pessoas aí orando sem ter as suas orações respondidas, achando que o problema está em Deus. Não, o problema nunca está em Deus. Ele nunca falha. Então, se temos as nossas orações não respondidas, é porque talvez o problema esteja em nós. Então, não é para gerar culpa em nós. Essa mensagem é para gerar um alerta, um encorajamento. A palavra ideal é encorajamento. Para que a gente não leve uma vida mais ou menos. Sabe, mas tem muita gente se conformando com uma vida mais ou menos. As pessoas não querem se render totalmente a Deus, não querem viver de fato para Deus, querem viver as suas vontades ou do seu jeito, daí não tem como ter orações respondidas. Quantos e quantos cristãos que estão vivendo frustrados, Deus não me ama, parece que Deus só responde a oração do irmão tal, da irmã tal, mas por que a minha oração não responde? Mas será que você já deu uma olhada para você e você está permanecendo em Cristo e as palavras de Cristo estão permanecendo em você ou você tem se afastado disso? Sabe, amados, é um encorajamento para nós nos alinharmos com Deus, para nós de fato vivermos a vida de Cristo, a vida que o Senhor conquistou para nós. Tem um texto lá em Tiago, Tiago capítulo 4, esse texto ele fala sobre nós nos submetermos a Deus. Vai falar que as guerras, as contendas, as divisões que acontecem no meio de nós, elas acontecem por quê? Por causa da cobiça que há no coração humano. E daí no final do versículo 2 e o versículo 3 está escrito assim, ó: vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Ou seja, vocês oram e a oração de vocês não é respondida. E por que não é respondida? Porque vocês oram mal, vocês pedem mal. Vocês não estão pedindo da forma correta. Vocês estão pedindo para gastar com os seus próprios prazeres, com a sua própria concupiscência. Ou seja, vocês estão pedindo alinhados com a carne, alinhados com uma vida carnal. Aí não tem como receber. Aí não tem como ter uma oração atendida. Amados, o Senhor anseia que nós vivamos alinhados com as verdades de Deus. Sabe, não tem como levar uma vida cheia de mentira, de engano, de falsidade e ter orações respondidas. Não tem como levar uma vida amargurada, com falta de perdão, alimentando a amargura, o rancor, o ódio e ter orações respondidas. Não tem como levar uma vida imoral, uma vida de adultério e querer ter orações respondidas. Não tem como levar uma vida completamente contrária à palavra de Deus, subornando, tentando fazer coisas ilícitas para se beneficiar. Quanta gente faz coisas ilícitas para o próprio benefício?
fraudam impostos, fazem coisas que não convêm aos filhos de Deus para se beneficiar. Como vai continuar vivendo assim e ter orações respondidas? Fica difícil, amados. Nós temos as nossas orações respondidas, o texto que nós lemos lá de João capítulo 15, Jesus falando: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vai ser concedido. Por quê? Porque quando nós permanecemos em Cristo e as palavras dele permanecem em nós, os nossos pedidos, ou seja, as nossas orações, serão alinhadas com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. Sabe, amados, nós precisamos compreender que a nossa vida cristã, ela é uma vida num todo. Não existe nós sermos cristãos só na igreja, só no dia do culto, só no momento em que nós estamos ali com a igreja. Não existe nós sermos cristãos só no momento em que nós ouvimos um devocional. Não, amados. Nós somos cristãos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Lá em Colossenses, no capítulo 3, se você ler lá depois os versículos 23, 24, 25, fala assim que tudo o que nós fizermos, nós precisamos fazer como se fosse ao Senhor, porque é do Senhor que nós recebemos a recompensa. E todo aquele que cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ou seja, não é porque nós somos cristãos, filhos de Deus, porque nascemos de novo, que nós podemos sair por aí cometendo injustiça, levar um estilo de vida injusto e achar que estamos isentos. Não, eu vou ter minhas orações respondidas, eu sou filho de Deus, eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça. Quantos têm usado essa desculpa? Eu estou debaixo da graça. Deus é amor. Deus é um pai de amor. Amados, o amor de Deus nos conduz para uma vida de santidade, de retidão, de assumir responsabilidades, de reconhecer os erros. A graça de Deus não nos leva para uma vida libertina, para uma vida injusta. Muitas vezes nós temos as nossas orações não respondidas porque estamos vivendo de forma injusta. De forma injusta. Tem um texto que o apóstolo Pedro escreveu, ele diz assim que os homens, os maridos, eles precisam ter um bom convívio com as suas esposas, o convívio do lar, e eles precisam reconhecer a esposa como a parte mais frágil, mais sensível ali da casa, porque todos somos iguais perante Deus. Ou seja, ele precisa reconhecer a atuação dele como homem, como sacerdote, não vai ficar maltratando a esposa, não vai deixar a esposa que tem que fazer todos os serviços de casa, eu só sento no sofá e coloco meu pé para cima. O apóstolo Pedro escreve: o homem precisa considerar o seu convívio com a sua esposa, viver bem com a sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, tem muitos maridos tendo as suas orações não respondidas, por quê? Porque eles não têm um bom convívio com a sua esposa, eles a tratam mal, eles não lideram bem a sua casa. Como que vai ter a oração respondida? Vai ter uma oração que não vai ser respondida, vai ser interrompida. Amados, veja que a nossa vida de oração, ela está completamente atrelada à condição que Jesus falou de nós permanecermos em Deus e as palavras de Deus permanecerem em nós, e esse permanecer significa modelo de vida. Muitas vezes nós achamos que porque nós lemos a Bíblia, eu permaneço em Deus, a palavra de Deus permanece em mim, eu leio a Bíblia todos os dias. Mas nós não vivemos a Bíblia, nós só lemos a Bíblia. Não, a palavra de Deus ela precisa ser colocada em prática. Veja esse texto de Tiago que nós lemos, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, não recebem porque vocês pedem por motivos errados. Quantas pessoas oram em relação à sua vida financeira e eles vivem estáticos, não prosperam de jeito nenhum, não tem o que aconteça. Pessoas que só é prejuízo atrás de prejuízo. Mas por quê? Porque não colocam as suas finanças em prol do reino. Querem as finanças
para satisfazer o ego, para satisfazer os seus próprios prazeres, orgulhosos, gananciosos. Sabe, amados, a gente precisa sondar o nosso coração, permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos revele as coisas e nos mostre as coisas. E como eu mencionei antes, amados, isso não é para gerar culpa em nós, pelo contrário, é para gerar transformação. É assim que nós vamos sendo moldados por Deus. Sabe, quando nós reconhecemos quando estamos ali diante de Deus e o Senhor fala que Ele quer mexer conosco em algumas áreas e nós falamos, pode mexer, Senhor. Pode trabalhar, Senhor, eu reconheço. Preciso da sua ajuda nisso. Mas quantas pessoas empinam o nariz e não querem que Deus molde, não querem que Deus transforme. E aí continuam orando, pedindo, as suas orações não são respondidas e elas ficam bravas. Mas não adianta ficar bravo, não adianta ficar irritado, o problema não está com Deus. Amados, nós precisamos levar essa vida de rendição ao Senhor. Sabe, deixar o Senhor moldar o que precisa ser moldado em nós. Confrontar o que precisa ser confrontado em nós. Não é levando um estilo de vida completamente fora de Cristo Jesus, porque quando nós vivemos em Cristo, quando eu falo viver em Cristo, amados, é a prática da nossa vida. Quando a nossa prática condiz com Cristo Jesus, ou seja, nós estamos na verdade, nós nos sujeitamos ao processo de santificação. Não estou falando aqui então que ninguém mais pode errar, não, não é isso. É quando nos sujeitamos ao processo de santificação. E o que é isso? É uma vida de arrependimento, uma vida de reconhecer, puxa, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, meu coração aqui tá meio bagunçado, eu preciso que o Senhor ordene as coisas aqui, eu dependo de Ti. Essa é uma vida que se sujeita a Deus. Quem vive assim tem as suas orações respondidas. Existem momentos em que Deus permanece em silêncio ou pede para nós esperarmos. Aí é outra coisa, não é que Deus não respondeu. Ele respondeu pedindo, por exemplo, para nós esperarmos. E aí, quando nós entendemos do Senhor, entendi, a resposta do Senhor é espere. Aí nós permanecemos calmos, tranquilos. Ficamos em paz. Por quê? Porque sabemos que o Senhor está o quê? Conduzindo todas as coisas. E o Senhor deseja responder às nossas orações, ainda que seja com a palavra, filha, espere. Por quê? Porque o Senhor não quer nos deixar alheios às coisas que Ele tem para nós. O Senhor quer responder às nossas orações, esse é o desejo dEle. Mas muitas vezes nós não recebemos, não temos essas respostas, por quê? Porque estamos orando errado. Porque estamos orando para satisfazer os nossos próprios prazeres, as nossas próprias carnalidades. Sabe, amados, que eu e você nós possamos nos render de fato a Deus. Que eu e você nós possamos compreender que a nossa vida é para o Senhor. Que a nossa vida é para revelar a vida de Cristo. Que as nossas orações estejam alinhadas com a verdade de Deus. Não permita que as suas orações estejam banhadas pela ira, pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela covardia, pela mentira. Não permita que as suas orações sejam banhadas a isso. Que as suas orações estejam mergulhadas nas águas, no oceano do Senhor, que é puro, que é limpo. Amados, que hoje mesmo o Senhor possa, o Espírito Santo possa sondar, esquadrinhar o seu coração. E se por acaso houver ira, ódio, inveja, maledicência, imoralidade, mentira, engano, que se existir qualquer coisa dessas, você possa deixar Deus trazer à tona para que Ele leve embora tudo isso. Sabe, não queira guardar, não queira reter, não queira se segurar a essas coisas. Deixa o Senhor levar, reconhece. Talvez o Senhor esteja dizendo, tem orgulho aí dentro. Deixa eu arrancar esse orgulho. Tem egoísmo aí dentro, deixa eu arrancar esse egoísmo. Tem inveja aí dentro, deixa eu arrancar essa inveja. Tem mentira aí dentro, tem engano, deixa eu arrancar essa mentira, esse engano. Tem ódio, tem amargura, tem rancor aí dentro, deixa eu arrancar. Sabe, amados, deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nesse momento.
Em nome de Jesus, que nós possamos permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Então as nossas orações serão respondidas. Nós ouviremos do Senhor a resposta para as nossas orações. Porque Ele mesmo nos garantiu que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos e será concedido. Amados, que eu e você nós possamos alimentar esse modelo de vida de perseverança e permanência no Senhor e na sua palavra. E tudo aquilo que muitas vezes está dentro de nós, tentando nos separar, nos distanciar dessa verdade, como eu mencionei, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a covardia, o medo, a insegurança, tudo que tenta nos afastar, a amargura, o rancor, o ódio, tudo que tenta nos afastar dessa verdade de Deus. Se você perceber que tem algo aí no seu coração, deixa Deus limpar, deixa Deus levar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua verdade. Muito obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós nos rendamos de fato ao Senhor. Ah, Pai, eu oro mesmo para que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. Se o Senhor encontrar algo que tem nos distanciado de Ti, que tem tentado nos separar de Ti, que tem influenciado negativamente a nossa vida, pode levar, pode arrancar de nós, Pai. Nós não queremos alimentar nada disso, não queremos alimentar nenhuma obra da carne, não queremos, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha livre acesso a nós, ao nosso coração, à nossa mente. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, renova o que precisa ser renovado, cura o que precisa ser curado. Ah, Senhor, nós queremos permanecer em Ti e as Suas palavras permanecerem em nós e termos uma vida frutífera de oração, orações bem-sucedidas, porque estamos alinhados ao Senhor. É assim que queremos viver, Pai. Não queremos viver de uma forma mediana, mais ou menos. Não, Senhor, nós queremos viver de uma forma excelente, mergulhados na Tua verdade, na Tua palavra. Nos ajuda nisso, Pai, por favor, Senhor. Nós entregamos mesmo a nossa vida a Ti, nos rendemos ao Senhor e declaramos que confiamos completamente em Ti, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.